É hora das notícias do esporte, que finalizou pela manhã trabalhos para jogo contra o Vitória e viaja agora à tarde para Salvador. Vitória poderá ter 3 desfalques no jogo de amanhã. Ivete Sangalo, Léo Santana e Pitbull enraivados. São os desfalques não, viu? São os artistas que vão participar da festa do campeão da Série B. Carlos Miguel. Alô, Zé! Alô, Miguelito, Piquitito, Cabratito de Las Vegas! Sextou, hein, Zé? O quê, rapaz? Sextou, Não, né? hoje é segunda-feira, meu amigo. Pra quem? Pra mim. Pra mim também, Zé. que eu Então vamos trabalho embora. amanhã. Vamos emendar os bigodes. Tem bigode? Tirei, Zé. Então não dá pra emendar, não. Eu emendo o meu, deixa comigo. Eu emendo uma ponta na outra. Agora, por essas atrações musicais aí, viu, Zé? Sextou hoje, sextou desde terça-feira, que é sexta-feira pra galera do Vitória, né? É verdade, verdade. Tá comemorando. Ei. Jogador Olha lá. comemorando, torcida comemorando. Olha a latinha abrindo aí. Ô, Miguel. Pois Ivete é. Sangalo, quando começar a cantar, eu já sei até qual é a primeira. Beba com moderação. Quem tem que aproveitar isso aí é o time do esporte, né? Que treinou hoje pela manhã, aliás, treinou a semana toda. E hoje pela manhã, finalizou agora há pouco, na verdade, terminou agora há pouquinho, o treinamento lá no CT. Também com a movimentação intensa, jogadores treinaram finalizações, jogadas ensaiadas, bolas paradas. O treino foi bem movimentado e bem puxado. E logo mais, eu falei à tarde nas manchetes, viu, Zé? Mas o esporte não divulgou o horário de embarque. Então, pode ser tarde, pode ser início de noite. Eu não terei aqui como dizer ao torcedor rubro-negro que horas o esporte vai embarcar. Você já deve presumir, e o torcedor também, que isso é para evitar o contato, né? Com algum tipo de problema no aeroporto, hostilidade por parte de torcedores insatisfeitos, enfim. Mas o esporte não divulgou o horário da partida, o embarque para Salvador. Agora, Da tarde Miguel. para o início da noite deve acontecer, Zé. É verdade. Agora, Miguel, é um jogo no qual o esporte sabe mais uma vez do que vai precisar, né? Não pode mais pisar na bola. O que tinha para derrapar na competição já derrapou, né, Miguel? E tem um detalhe, viu, Zé? O esporte está com alguns tabus a ser quebrados se quiser realmente avançar nessa luta por uma vaga no G4. Faz 2 meses que o esporte não vence fora de casa. A última vitória foi na estreia de Diego Souza contra o ABC, e foi gol dele, inclusive. 44 minutos do segundo tempo saiu esse gol. Esse jogo foi na 28ª rodada. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport 1, ABC 0 lá. Daquele jogo para cá, o Sport não venceu fora de casa. Outro detalhe, o Sport não vence nenhum time da metade para cima da tabela, entre os 10 primeiros, desde o dia 5 de agosto, na 22ª rodada, quando o Sport venceu o Novo Horizontino por 1-0 na Ilha do Retiro. Então, essas duas marcas aí descrevem bem o que vem sendo o Sport fora de casa. Então, amanhã tem todo o clima favorável em torno do Sport, porque os adversários no meio de semana ajudaram no fechamento da 36ª rodada. O Sport está colado no G4, apesar de estar fora, está na 5ª colocação com 60 pontos, mas está colado no G4. Os adversários diretos têm 61 pontos, ou seja, 1 ponto a mais. Então, se vencer amanhã e algum dos adversários tropeçar pelo meio do caminho, vai facilitar e muito para a última rodada o Sport buscar a vitória diante do G4 e carimbar o passaporte para a Série A do ano que vem. Mas para isso o Sport realmente precisa fazer a sua parte, viu, Zé? Vamos falar do provável time do técnico Anderson Moreira, Miguel? Ô Zé, treinou agora pela manhã e eu vou trazer um esboço um pouco diferente do que eu falei ontem aqui, até no Bola na Rede. Porque eu tô com uma ligeira impressão, viu, Zé? Repórter nem deveria ter impressão, deveria ter a notícia concreta. Mas como o jornalista não acompanha o treino do esporte, acho que o torcedor vai entender essa nossa impressão, esse nosso feeling. Eu tô começando a acreditar que o esporte pode vir com mudanças no ataque. Então vamos na base do UOL, tá?
Jordan no gol, Everton na direita, Chico e Thierry a dupla de zaga, Filipinho na esquerda. O meio-campo, eu vou colocar aqui Fabinho e Felipe, mas ele tem o Fábio Matheus à disposição, ele tem o Ronaldo à disposição se ele quiser um volante mais pegador. Então tem 4 volantes para 2 vagas. Jorginho continua no meio-campo. E aí lá na frente, viu, ô Zé, eu estou começando a achar que podemos ter novidades. Eu não tinha escalado o Labandeira ontem. Eu vou escalar o Labandeira desta vez. Então, de um lado, Edinho ou Facundo Labandeira. No meio, centralizado, eu creio que volta o Wagner Love, mas o Diego Souza pode ser também uma opção, até porque o Wagner vinha pegando o banco de reservas. E na outra ponta tem o Fabrício Daniel, que poderia ser escalado facilmente, mas, e aí é que eu vou falar também da ligeira impressão, eu estou com a ligeira impressão que o fato do Sport não divulgar o boletim médico de Alan Ruiz, pode ser que ele tenha melhorado da contratura na coxa, tenha passado já pela transição, esteja liberado e viaje com a delegação, ou que realize testes minutos antes da partida. Então coloque um asterisco também em Alan Ruiz e do outro lado coloque um asterisco em Facundo Labandeira, que pode ser que ele pinte de volta ao time titular. Para mim, Diego Souza, nem pensar, tá? Essa é minha avaliação. Diego Souza não tem somado, não tem colaborado, não tem se movimentado, não tem um bom momento técnico nem físico. A gente vê uma dificuldade muito grande do Diego Souza em dominar a bola, uma dificuldade imensa de fazer jogadas que ele fazia com naturalidade, mas agora não faz mais, porque Diego Souza já havia até largado o futebol, tá? Já havia até dado uma parada e veio numa contratação para mim não acertada, não era para trazer Diego Souza, mas trouxe. Agora, você errar e continuar errando é complicado. Eu não colocaria, viu, Miguel? Zé, você tem externado isso, mas são jogadores que estão no Sport Clube do Recife. O Sport vai ter que contar com eles, né? Até porque quando abriu a janela de contratação, o Sport não realizou muitas contratações. E depois que a janela fechou e ficou somente a brecha da contratação da Série C, né, de atletas oriundos da Série C, o Sport só trouxe 2. Trouxe o Natan, lateral esquerdo, e trouxe o Negueba, que teve algumas oportunidades, mas que em alguns jogos sobra até da relação. Então vamos ver como é que o Sport vem amanhã para enfrentar esse Vitória com ingressos esgotados. O Vitória só vai fazer o primeiro treino hoje, e o único treino, porque ontem, Zé, foi um regenerativo. O time ganhou 2 dias de folga, se reapresentou na quinta-feira, mas reapresentação é apenas regenerativo. O time do técnico Léo Condé, que inclusive pode ter 3 desfalques. O lateral Edson Lucas, o volante Dudu e o atacante Léo Gamalho. O Gamalho deixou a partida contra o Novo Horizontino com dores no joelho, inclusive ainda no local do jogo. Depois que ele foi substituído, começou o tratamento lá com gelo e tal, vem fazendo esse tratamento. O Edson Lucas não atuou no jogo passado porque estava com a lesão no adutor da coxa, na coxa esquerda. E Dudu tem um edema no tornozelo direito. Então pode ser que venha com desfalques. O Léo Condé ainda tem a volta do volante Rodrigo Andrade e o atacante GG. Estes jogadores cumpriram suspensão e estão de volta ao time e podem ser escalados caso queira o Léo Condé, que prometeu força máxima, mas logicamente se ele tiver esses desfalques, ele vai ter esse problema para escalar o time, mas vai com o que tem de melhor, não vai poupar ninguém, não antecipou férias, tem 2 rodadas ainda a serem cumpridas e eles querem carimbar a faixa amanhã de campeão em cima do Sport Clube do Recife. Aliás, diante disso, rapidinho, deixa eu emendar aqui, porque eu estava fazendo uma pesquisa de quem já colocou água no chope do campeão por antecipação. Então, nesse retrospecto, nessa Série B de pontos corridos, são 18 edições. O Vitória é o 18º campeão. Em 5 vezes, o título foi decidido na última rodada. Só 5 vezes. Mas em 13,
o campeão saiu por antecipação. E aí, se a gente fazer um recorte dos 13 campeões por antecipação, em 3 oportunidades, ou seja, em 3 campeonatos, o time campeão perdeu na rodada seguinte. 2019, o Bragantino foi campeão por antecipação, no jogo seguinte perdeu para o Coritiba no Couto Pereira. 2010, o Coritiba foi o campeão e na rodada seguinte, que foi campeão por antecipação, na rodada seguinte perdeu em casa para o Guaratinguetá, que hoje chama-se Americana. Foi 3-2 esse jogo no Couto Pereira, ou seja, o Guaratinguetá meteu água no chope do Coxa Branca. Em 2009, o Vasco da Gama foi campeão por antecipação na 36ª rodada. Na rodada seguinte, perdeu para a Portuguesa por 1-0. Então, há um retrospecto aí pequeno de quem colocou água no chope. Pode ser que o Sport seja o 4º time a fazer isso na história do Brasileiro de pontos corridos nessa Série B. Dom Miguel, arbitragem do jogo de amanhã e arbitragem de campo e só o árbitro do VAR. Não quero auxiliar de VAR, assistente de VAR, puxa-saco do VAR, não. Só arbitragem de campo e o árbitro de vídeo. Paulo César Zanovelli da Silva, FIFA de Minas Gerais, é o árbitro. Guilherme Dias Camilo, da FIFA de Minas Gerais, é o bandeirinha número 1. Victor Hugo Imazo dos Santos, do Paraná, é o bandeirinha número 2. E o VAR fica a cargo também de um FIFA, Rodolfo Toschi Marques. Ele é da FIFA do Paraná, viu, Zé? Seu convidado daqui a pouco, Miguel. Vamos ouvir Rafael Thierry, daqui a pouquinho falando aqui no TFC, ele que sabe dessa responsabilidade e fala o que é que o Sport precisa para poder revirar essa vantagem, voltar ao G4. Esporte. Carlos Miguel. Estamos de volta aqui no TFC da Transamérica para a gente ouvir a palavra do zagueiro Rafael Thierry. Sabe da responsabilidade e fala sobre a decisão de amanhã diante do Vitória. É um jogo especial, sem dúvida, né? Acredito, eu falo Rafael Thierry como profissional, acho que isso eu faço diariamente, né? Não só em jogos como esse, mas eu acho que todo jogo, né, é digno disso que você comentou, de você dar o algo a mais, de correr a mais, de estar sempre muito concentrado. Há jogos que acontecem em situações que infelizmente nós não conseguimos controlar e algumas coisas acontecem, mas acho que isso é tudo mental, né?